Podcast Café com Propósito. Estamos aqui, a nossa maravilhosa Rita Brandão. Voltei! E hoje vamos ter a convidados, pessoas que da nossa linha profissional, que vem com a diversidade. Teremos Débora Brito, contadora de Euclides da Cunha. Vai falar aí das novas linhas da contabilidade eleitoral. Maravilha. Josi Brechóis, sobre mente empreendedora. E moda sustentável. Moda sustentável. Doutora Simone Neri, jornalista, vem aqui falando sobre planejamento, imobiliário. Planejamento, na verdade, patrimonial e matrimonial. Gente, importantíssimo. Ímpar. É. Teremos Carolina Cruz, falar sobre finanças, mercado financeiro, como você deve investir o seu dinheiro. Gente... Coisas maravilhosas, viu? E temos Lucas. Vamos falar com a questão toda essa mentor na inteligência emocional e inteligência dos seus negócios. Olha que maravilha. A gente sucesso total. Aqui essa mesa está muito rica hoje, né? Jamile Souza, gente, mestre, contadora. Vamos falar um pouco aí sobre marcas, registros, com quem de fato tem propriedade, né, Rita? E a propriedade já está aqui com a gente na mesa, agradecendo a honra da sua audiência. Café com Propósito, segue aí no Instagram, manda pra gente aí a sua opinião, manda pra gente pauta, manda pra gente seu abraço. Jamile tá aqui e ela é contadora. Mas uma coisa muito interessante de Jamile, que eu estava, né, ali observando a trajetória dela e o legado, uma contadora que valoriza marca. E como é isso que você faz, e essa valorização da marca, você me traz esse olhar da minha marca e desenvolve ela, né, esse olhar comigo? Como é isso, Jamile? Olá, prazer estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade de falar sobre um tema que é muito interessante, que às vezes as pessoas, os empreendedores não se atentam. Então, ser contador e falar sobre marca é porque eu tenho uma trajetória profissional que me levou a trabalhar durante quase 10 anos na maior empresa de consultoria e capacitação empresarial do país. E durante esse período eu percebi que as pessoas não sabiam a importância de um ativo intangível tão relevante quanto a marca, porque a marca, ela não é só o registro, ela é o sonho. Por trás de uma marca a gente tem uma história, uma família, uma história de superação e de coragem. Então, quando eu trabalhei com isso, né, com análise de negócios, muitas empresas, eu percebi a necessidade de proteger sonhos. E aí eu comecei a fazer um mestrado em propriedade intelectual, que trabalha, que estuda marcas, patentes, desenhos industriais e outros ativos, né, de propriedade intelectual. E resolvi, ao final do mestrado, empreender na área de propriedade intelectual, mais especificamente fundando a Infrug, que é uma empresa especializada em registro de marcas. Mas não é registro de marcas, é de proteção de sonhos. Uau! Que maravilha! E ela traz uma coisa que questões intangíveis na sociedade nos tempos atuais, a gente sabe o quão a questão da persona, da marca, do posicionamento, como é que a pessoa consegue de fato se proteger e se posicionar com a questão do registro de marca e todos esses critérios que são ali colocados perante o seu negócio? Certo. Uma excelente pergunta. Uma marca, ela é mais do que o nome da empresa, ou o logotipo, as cores que são utilizadas, ou a fonte. A marca, ela é a história da empresa. Ela é o elo entre o negócio e o mercado. Sejam clientes, fornecedores, concorrentes. Então, quando a gente fala de proteger marca, é de fato registrar no único órgão do Brasil que protege marcas, que é o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal. E nós trabalhamos exatamente com essa assessoria, porque apesar de ser a história do cliente, ele que mais sabe do negócio dele, ele precisa de uma assessoria especializada para, de fato, não perder prazos, não pagar multas por uso indevido da marca de outro, fazer uma classificação para ter uma cobertura ideal e correta do seu negócio. Então, nós trabalhamos com isso, com essa proteção mesmo de negócios que garantem, né? A marca, ela não é sobre só o presente, o que está acontecendo hoje. Ela valida um passado, uma história, firma o presente e garante o futuro de negócios. Agora, Jamile, muito empresário empreendedora, para a gente conseguir registrar nossa marca, os processos, os mitos ainda que estão atrelados, a burocracia em si. Como é que a gente consegue, fala patentear, né? Patentear. São modalidades distintas de proteção de propriedade intelectual. A marca, ela protege o nome, o logotipo,
o que identifica o negócio no mercado. Já a patente está mais relacionada a invenções ou modelos de utilidades que são transformações que você faz em uma invenção que já existe. Então, são diferentes. O termo é muito comum, né? O senso comum falar de patentear uma marca, mas são proteções distintas. Muito importante também esse esclarecimento. Então se eu escrevo Day já é uma marca minha, tá? Mas se eu faço uma escova sem pasta de dente e você escova os dentes, isso é uma patente. Eu vou patentear essa invenção. Mas o Day eu vou registrar. É isso? Uma diferença? Isso. O nome do produto é protegido como marca. Já a formulação desse produto, ou o método, o modo de fazer, ou o equipamento que faz é a patente. É a patente. A gente sempre fala registrar uma marca e depositar uma patente. Nossa, a gente não tem essa ideia mesmo, não. A gente pensa que é uma coisa só. Só que para ser patente tem que ter um nível de inventividade, tem que ser reproduzido em escala industrial, tem que cumprir alguns critérios da Lei de Propriedade Intelectual. Paga-se apenas uma taxa e fica se pagando depois? Como é essa questão? O INPI mudou toda a lógica de contribuição para o serviço. Então, antigamente, o empreendedor ele pagava uma taxa inicial e, ao final do julgamento do processo, pagava-se uma segunda taxa para a concessão do registro, que tem duração ainda de 10 anos. E pode ser renovada a cada 10 anos. Hoje, é uma taxa apenas, o valor é maior, né, porque unificou a taxa inicial e a final. E por isso a necessidade da importância de uma assessoria especializada, porque o investimento inicial ele é maior para a taxa. Já o serviço, e o nome FRUG é de inovação frugal, que é inovação de baixo custo. Então, a gente consegue, como empresa que trabalha considerando a escassez de recursos, né, no mercado. Quando a gente fala de inovação frugal, a gente entende, a Infrug entende, que os micro e pequenos empreendedores não têm recursos em abundância para inovar. Então, a gente enxuga processos e foca nesse público para atender, trazer essa garantia, né, da segurança e da exclusividade do negócio com baixo custo. E quando me perguntaram sobre mito, um dos maiores mitos é de que é muito caro e burocrático. Não é. Caro é perder tudo que se construiu, é perder a história, o legado e essa conexão com o mercado. E uma coisa que é verdade é que caro é perder tudo por não ter protegido. Porque quando você recebe uma notificação, e é muito comum, as pessoas que não estão na área às vezes não entendem e não percebem. Mas eu me deparo diariamente com situações de empreendedores que construíram toda a história de uma marca, não tiveram o cuidado de fazer a proteção no INPI e simplesmente recebem uma notificação de alguém que viu a marca, já tem uma construção, registra primeiro e notifica para que aquela pessoa que construiu a história deixe de utilizar. Isso acontece muito mesmo. Acontece muito, e aí vem custos, né, com honorários, às vezes multa por uso indevido da marca do outro. E porque uma verdade também é que no Brasil, quem registra primeiro tem a prioridade. É dono da marca quem faz esse registro. E um mito é que as pessoas ainda acreditam. Eu já uso há anos, então a marca é minha. Mas não é a verdade. No Brasil, quem registra primeiro no INPI é o dono da marca. E uma outra verdade, não precisa de CNPJ para proteger a marca. A marca ela pode ser vinculada ao CPF, porque o INPI já entende que é necessário proteger antes de divulgar. Opa, então assim o mundo virtual está feito, né? Porque o mundo virtual não tem CNPJ, muitos não tem, mas tem a sua marca. Isso. Então essa proteção entra no mundo virtual aí com facilidade, não é isso? Sim, a gente tem clientes que são influenciadores digitais, artistas, pessoas profissionais que atuam exclusivamente no mundo digital. No RG. Sim, né? no CPF. No seu CPF, sem ser o CNPJ. Sim. E ali o mundo virtual hoje é isso. Você tem sua marca, você vai fazer seu docinho, vai fazer, né, seu bolo, vai fazer sua bijuteria, sua logomarca está ali. Mas isso é importante, né? Você procurar você para ter esse registro. Né? Com certeza. Jamile, aí, nessas questões, né, do registro da marca, você como propriedade nas inserções, para um empreendedor, qual é a fase inicial, né, o primeiro passo que ele deve ter para registrar sua marca? O primeiro passo
é fazer a pesquisa de viabilidade. É uma pesquisa que é feita na base de dados, né, de marcas do INPI. Nessa pesquisa, tem que ser identificado se a marca já existe ou não. Porque se você não faz essa pesquisa, você pode estar... É como construir uma casa no terreno de outro. E a cada vez que você faz essa marca ser fortalecida e conhecida no mercado, mas a marca não é sua, é como se a gente estivesse colocando combustível no carro de outra pessoa. Entendi. Aí nesse registro de marca, né? Ele vai na plataforma do Instituto, ele precisa de algum advogado, alguma pessoa em si. Jamile toma conta de tudo Pode isso. fazer. Toma conta de tudo isso. Eu não quero nem saber de advogado, quero saber de Jamile. Antes de entrar aqui, todo o nosso trabalho, né, tem a confidencialidade, mas antes de entrar aqui, eu me deparei com um caso bastante interessante de uma pessoa que teve o pedido indeferido por um erro no preenchimento da especificação da marca. Então, porque não contou com uma assessoria especializada. Então, por mais que o empreendedor ele possa fazer o seu processo sozinho, existem nuances na lei de propriedade intelectual que a pessoa, o profissional que tem, né, a formação na área, expertise, consegue passar mais facilmente. Sim. A gente tem índices de aprovação de processo, né, deferimento de processo. Quando o empreendedor faz todo o processo por conta própria, é muito inferior ao nível e ao percentual de processos que são deferidos quando ele conta com ajuda profissional especializada. Onde eu acho você, Jamile, as pessoas que estão em casa, inclusive fala com todo mundo que está aqui te assistindo, né, que é essa importância do seu servir para as pessoas que estão em casa, ali, tanto no mundo digital, quanto no mundo físico, quanto no seu RG, no seu CPF, quanto no seu CNPJ. Uma ideia que você teve que não pode ser roubada, porque hoje existe Jamile. Exatamente. Então, nós atendemos, Rita, e às vezes as pessoas dizem, mas eu só faço doces, eu só vendo algumas roupas. Mas firme a marca. Mas é a sua marca, é o seu negócio, a sua atividade. O registro de marcas, ele é direcionado para todo e qualquer produto, todo e qualquer serviço legal. Então, a gente está à disposição para fazer a pesquisa de viabilidade gratuita para todos os ouvintes. Né? Aonde, Jamile? Só nos procurar no @infrug, INFRUGY. Só nos procurar lá que a gente faz a pesquisa de viabilidade. Só manda no direct lá, né? Só no direct. Conversar com você. Isso. Aí você vai me orientar e a gente vai se estender pelo WhatsApp, não é isso? Exatamente. A gente redireciona. Oh, maravilha, Perfeito, né, Dai? Meu amor. Gratidão por esse serviço fantástico, viu? Porque a gente tá aí, todo mundo tem marca, todo mundo tem sua marca. Mas Rita Brandão tem marca. Perfeito. Tem uma logo. Obrigada, viu, Jamile? Eu que agradeço. Ô, gente, que maravilha, né? Vamos para outra contadora também, sim, né? Meu amor, né? Saímos de uma pessoa espetacular e vamos para Débora Brito, contadora. Mas normas de... Agora, política. Eleitoral. Meu amor, de partidos, Olha, finanças, organização das receitas. Tudo. Então, vamos lá. Vamos. Exatamente. Outra contadora aqui para falar com a gente. Falar de normas. Gente. Normas na política, na eleição. Como é, Débora? Fala do seu servir para a gente. É a norma técnica brasileira de contabilidade aplicada aos partidos políticos e às campanhas eleitorais. Uai, Dai. Gente, minha filha. A mais nova norma técnica Não tem que como traz a contabilidade eleitoral para o rol dos ramos da contabilidade. Até então nós não existíamos, né? Existíamos de fato, mas não existíamos de direito. Então, a NBCT PE01, ela vem para trazer a gente para esse ramo aí do direito, né? De direito, assumir esse papel de direito que é a contabilidade eleitoral. E, Débora, a gente já sabia, né, a questão de andar na transparência, com a eficiência dos dados, mas com essa norma agora, quais as principais mudanças? Olha, vamos lá. Primeiro, para que as pessoas entendam melhor, a gente precisa dizer que a contabilidade eleitoral ela existe há décadas. Porém, a gente trabalhava apenas com exigências das resoluções do TSE, sem nenhuma padronização pautada pelo CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Então, a norma ela traz essa padronização, essa uniformidade das informações contábeis para, juntamente com as resoluções do TSE, promover essa transparência, dar maior confiabilidade
e integridade das informações contábeis, tanto para os partidos quanto para os candidatos em períodos eleitorais. Essa norma em si, de que forma ela vem trazer uma contribuição nesse processo de transparência, de eficiência das informações, inclusive para as questões de relacionamento com o cliente, com o consumidor, com o coletivo, com a sociedade de uma forma geral? A contribuição da norma está justamente nessa padronização, nessa uniformização de como deve ser trabalhadas as receitas e as despesas dos partidos e dos candidatos em período eleitoral. O que acontece? Ela vai trazer a padronização, ela vai trazer a segregação, que é a segregação obrigatória, que é a separação das contabilidades, tanto eleitoral como partidária. Ela vai trazer a evidenciação, a mensuração, a separação da questão financeira, das doações financeiras e estimáveis, né? Ela separa, ela especifica cada uma delas. Ela padroniza as demonstrações contábeis, balanço patrimonial, DRE, lembrando que o TSE vai publicar, a partir de fevereiro do próximo ano, as novas resoluções, que muito provavelmente vai trazer todas essas questões, ou a gente imagina que traga essas questões da norma. Então, por exemplo, nós temos hoje já balizado nos sistemas do TSE o balanço patrimonial. Então, eu não posso dizer que esse balanço que está sugerindo, que a norma sugere, será o balanço utilizado para as próximas eleições. A gente vai precisar aguardar essas novas resoluções do TSE serem publicadas para poder a gente afirmar isso, né? Mas a contribuição é essa padronização, essa transparência, essa confiabilidade que a norma traz dentro desse processo eleitoral. E essa norma está sendo aplicada, porque ainda a gente vê tanta dificuldade de seguir aquele rito anterior com essas normas agora, com o profissional, né? Quais são os obstáculos e desafios que estão sendo enfrentados e se de fato está sendo colocado, está sendo aplicado? Olha, a norma ela foi publicada no dia 12 de 12 de 2024, já com a possibilidade de ser aplicada agora em 2025, a partir do dia 1º de janeiro. Porém, obrigatoriamente, ela só será aplicada a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, assim, o que a norma traz é apenas a normatização do que o TSE já exige com base nas suas resoluções. Então, a norma ela vem para garantir essa confiabilidade. Fortalecer, né? Exatamente, para fortalecer. Para vocês terem uma ideia, as campanhas eleitorais, a movimentação é na casa de bilhões. Para a eleição do ano que vem, nós já temos de fundo... o Fundo de Financiamento de Campanha aprovado na casa de 4,9 bilhões. Somando-se ao fundo partidário, as doações de pessoas físicas e as doações de recurso próprio dos próprios candidatos, esse montante vai ultrapassar a casa dos 6 bilhões. Então, a norma vem para garantir essa confiabilidade, para dar transparência à democracia nesse sentido. Como é que esses recursos estão sendo utilizados? De que forma? Você falou uma coisa interessante aí, quando a gente fala de transparência, e aí já vem uma parte que já foge um pouco da transparência, porque foge um pouco realmente de um sistema, de um sistema transparente, que é a questão da onde esse partido está recebendo aquelas benfeitorias que vêm de algo que não esteja sob o controle desse sistema, dessa norma. Exatamente. Como vocês podem controlar isso? Por exemplo, uma loja, né, um empresário quer então fazer a doação a esse partido de milhões. E pode hoje, com essa norma, fazer isso? Não, de forma alguma. Já há muitos anos que não pode. Pessoa jurídica nenhuma pode fazer doação. Pessoa física pode? As pessoas físicas podem, o próprio candidato pode, e nós temos o fundo partidário, né? Os fundos partidários, todos os partidos têm um fundo que podem patrocinar essa campanha, e temos o fundo de financiamento de campanha, que é esse que já está aprovado aí na casa de 4,9 bilhões. Então, a pessoa jurídica, de forma alguma. Como é que a gente pode, como é que a gente verifica isso? Na prática, lá na frente, já a campanha rolando, quando o contador, ou a contadora, vai observar o extrato bancário. A gente trabalha para que isso não aconteça. Todas as orientações, e é por isso, é muito bom de deixar isso claro, que a importância da capacitação,
do profissional de contabilidade estudar e se capacitar, para que ele possa orientar seu cliente para não cometer esse tipo de falha. Porque causa cassação de mandato, inclusive. Sim. Né? Débora, eu vou te perguntar uma coisa que é um mito, mas eu gostaria de saber se realmente é. Nos partidos, a questão de ingressar muitas mulheres em partidos na época eleitoral, falam, e eu quero saber se é mito mesmo, né, que o valor da mulher é maior do que o do homem. Então, se você tem um partido que tem 30 mulheres e 20 homens, seu partido, e o outro partido tem 30 homens e 20 mulheres, o seu partido de 30 mulheres, ele recebe mais verba. Isso é de fato? Na realidade é assim, o que acontece? A lei não trata de homens e mulheres, a lei trata de gênero. Então, a gente tem um limite de gênero que é 30%. Então, digamos que no universo de 70% fosse mulher, 30% teria que ser homem. Agora, a gente tem os limites, né, que a lei impõe lá, que é limite de cota racial, limite para mulher negra, limite por ser mulher. Isso é por quê? Porque, infelizmente, Então, não então deveria... não é mito, não. Não deveria ser assim. Mas, infelizmente, precisou a lei trabalhar com essa questão da imposição de limite para que, de fato, a mulher pudesse participar mais das campanhas. Mas, deixando claro, não é sobre mulher ou sobre homem. Sim. É sobre gênero. Sim. Então, se fosse o contrário, se ao invés da maioria fosse homem, a maioria fosse mulher, provavelmente os homens teriam esse mesmo limite. Entendi. Entende? Entendi. É interessante. Meu amor. Essa norma, ela ainda não, ela já é aplicada, mas ela ainda não está, ela está em vigência, mas ainda não está sendo utilizada. Então você acha que agora em janeiro ela já está realmente valendo mesmo? Está claro na lei, está expresso claro na lei. A partir de 1º de janeiro de 2025, ela é opinativa, ela poderia já estar sendo usada, né? Por exemplo, já poderia ter sido usada para as prestações de contas partidárias, porque os partidos são obrigados a prestar conta todos os anos, mas obrigatoriamente a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, para as eleições gerais do próximo ano, ela já vai estar sendo aplicada. Mas eu volto a enfatizar que a norma apenas, ela vem para padronizar, para normatizar o que já está sendo exigido pelo TSE há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, a figura do contador já está nesse ambiente de prestação de conta eleitoral desde 2014, então já são 11 anos. Veja quanto tempo demorou até a gente conseguir alcançar a nossa norma. Porque o que acontece, Rita? Quando a gente falava de contabilidade eleitoral, era uma contabilidade eleitoral que existia apenas na prática. Não existia uma contabilidade, não existe uma matéria de contabilidade eleitoral nas universidades, por exemplo. E a gente vai batalhar por isso. Espero um dia muito breve que isso aconteça. Então, esse direito não existia. A maior conquista hoje é passarmos a existir, oficializarmos esse ramo. Mas todas as outras exigências já vinham sendo realizadas e pautadas por advento das resoluções do TSE. A norma ela vem para padronizar, sim, para organizar, para uniformizar essa movimentação de receitas e despesas. Ela vem para dar transparência ao processo eleitoral e à democracia. Ela vem para dar segurança, sim, integridade das informações. Que antes a gente não tinha. Antes da norma, um profissional qualquer poderia elaborar a documentação que quisesse, de qualquer forma. Eu já vi documentação elaborada por colegas, assim, de se horrorizar. Então, a norma agora ela vem e diz assim, está padronizado, vai ser dessa forma aqui. E eu acredito... Não tem como você inventar. Não tem como inventar. E eu acredito que o TSE muito provavelmente vai acompanhar... acredito que as resoluções serão elaboradas acompanhando, sim, aí essas mudanças que a norma impõe. Perfeito. E a Débora, meu amor, suas redes sociais, onde as pessoas podem lhe encontrar para tirar essas dúvidas? Muito bem. Meu Instagram, Débora Brito, contadora Débora Brito com 2 T's. O Facebook Débora Brito.
E se eu puder deixar o WhatsApp, Claro, meu deixa. WhatsApp O pessoal 75 tá aqui, ó. Ouvindo, ó. lá. O WhatsApp 75999284939. Eu gostaria, se possível, agradecer. Claro. Agradecer pelo convite, doutora Dayana, Rita. Agradecer o CRC, né? Eu estou na condição de coordenadora adjunta da Comissão de maravilha. Prestação de Conta Eleitoral do CRCBA. Agradecer na pessoa do presidente Túlio pela oportunidade. Gostaria de agradecer a cada membro da nossa comissão por todo o trabalho realizado de excelência dos últimos 2 anos, principalmente ao meu coordenador, Leonardo Pereira, um grande abraço. Gostaria de agradecer também a Germane Sacerdote, que promoveu esse nosso encontro. Maravilhosa. E é isso. Gostaria também de chamar os profissionais de contabilidade, principalmente os estudantes. Sim. Estudem, se capacitem, procure conhecer a contabilidade eleitoral, é maravilhosa. O campo é muito amplo, muito. A gente trabalha na casa de bilhões de reais de recursos movimentados. E, infelizmente, ainda existe uma carência muito grande de profissionais que se interessem por essa área. E a gente também quer te agradecer pelo seu servir, por levar tantos conhecimentos, né, que a gente precisa. Está aí no seu caminho de iluminação, de contribuição com a sociedade. Empreendedorismo feminino foi comemorado agora em novembro. Que maravilha. Então você também merece os parabéns. Obrigada. Não é isso, Obrigada, Dai? meu amor. Obrigada. Débora, meu amor, muito obrigada. Gente, Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Está de obrigada, meu amor. parabéns. Obrigada, obrigada. Uma mulher É, maravilhosa. meu amor. Agora vamos para ele, né? Vamos falar de inteligência emocional e negócios com Lucas Vasque e também vamos falar sobre patrimônio, planejamento patrimonial e matrimonial com a doutora Simone Neri. Então vamos lá. Tem uma história de um passado e de um futuro. E a gente vai deixar esse futuro quando a gente partir daqui. E a doutora está aí justamente para falar sobre esse planejamento para a gente, esse novo olhar, esse conhecimento, trazer essa questão realmente de como eu posso fazer para deixar o meu patrimônio para uma vida inteira. E Lucas Vasque que vem aí então com essa inteligência, né, Lucas? Com esse emocional preparado para que a gente também possa fazer isso e daí eu posso fazer o meu negócio equilibrado e sólido, não é isso, Lucas? Com certeza, é uma honra estar aqui no Café com Propósito. Já puxando a pauta aí, eu costumo falar que existe um momento, uma fase para cada etapa do negócio. E a fase 1 de todo o negócio é a sobrevivência. Eu estava ali com ela nos bastidores falando que quando o empresário está na fase de sobrevivência, aqueles primeiros anos da empresa, dificilmente ele consegue planejar a longo prazo, antecipar ou prevenir diversos problemas. Eu estava perguntando a ela como mudar essa mentalidade para conseguir que ainda assim na fase de sobrevivência desse empresário a gente consiga já planejar e prevenir os problemas que inevitavelmente virão, né? Olha que fantástico, mas você não fala só sobre sobrevivência, você fala também de começo, É verdade. né? E desenvolvimento. E a doutora que traz esse novo olhar, esse conhecimento para a gente, que são conhecimentos que enriquecem, conhecimentos que fazem realmente a gente mudar a vida. E essa questão da sucessão patrimonial, né, matrimonial, como se pode fazer isso, doutora? Bom, primeiro de tudo, é um prazer muito grande estar aqui Prazer com nosso. vocês. Né? Então, essa questão do planejamento perpassa por algumas questões difíceis, né, da nossa vida e que elas precisam ser conversadas, elas precisam ser amadurecidas. Então, quando você parte, por exemplo, para um casamento, né, qual é o regime de bens? Por quê? Qual é o impacto daquilo? Não é o impacto hoje, é no futuro, na atividade empresarial que você tem, numa possível sucessão numa empresa. Eu sou empresário e impacta o regime de bens do meu sócio na minha relação societária? Impacta? Claro que impacta. Então, acho que as pessoas precisam ter essa prevenção antes para estabelecer relações seguras. Quando a gente pensa, por exemplo, em sucessão, qual é a ideia que a maioria da população tem? Né? Que faleceu, faz inventário. E nós que vivenciamos isso, o que a gente vê? Famílias destruídas com isso. Seja porque o processo é dolorido, seja porque envolve uma série de sentimentos, seja porque o patrimônio está desorganizado e o custo é elevadíssimo. Então, o nosso convite, enquanto profissional desse segmento, é justamente pegar as ferramentas que o direito tem para poder planejar essa sucessão.
conforme a vocação de cada filho, conforme as necessidades de cada filho, conforme o segmento empresarial que aquele cliente tem, o que é preponderante, o que é importante para ele. Porque existe uma coisa, quando a gente não planeja e há o falecimento, o que se aplica é o que está na lei. E a lei foi feita para todo mundo. Então, ela tinha que ter um caráter mediano, do que seria o justo mediano. Mas o que é justo mediano pode não ser o justo para você ou para mim. Então, a própria lei dá uma parcela de flexibilidade que eu possa ter para fazer da forma como eu quero, segundo as minhas regras, beneficiando quem eu quero. Muito bom, né? Porque a realidade é de cada um, né? A realidade, ela é relativa, ela não é absoluta. O que é para você não é para mim. Exatamente. Lucas, como é que você faz essa trajetória de formar líderes? É isso que você faz, né, Lucas? É o que eu faço há 9 anos. É uma honra desenvolver líderes, porque é um desafio peculiar, né? A gente sempre acha que o líder está no patamar acima, mas também o desafio é muito acima. E a posição mais confortável é a do liderado, né? Do líder, né? Então, o líder, ele passa pela trajetória de solidão, ele passa pela trajetória de ter pouca margem de erro, ele passa pela trajetória dele ser um mestre de solução. Uma desconstrução, Lucas? Por desconstrução o tempo todo, evolução contínua. E quanto mais ele sobe a montanha, mais ele vê que só tem ele ali, com quem contar, quem é o terapeuta desse líder, enfim. É uma jornada muito mais desafiadora. E essa semana eu estava falando para um sócio meu. Para um sócio meu, eu falei assim, cara, se a gente esperar elogio e reconhecimento, a gente vai morrer. Porque a gente é líder. E líder não pode esperar gratidão, reconhecimento, senão você vai ter mais frustração do que felicidades. Porque a posição do líder é isso. É você estar solucionando, você estar resolvendo problemas, ajudando pessoas, e não necessariamente essas pessoas vão te agradecer, enfim. Então, desenvolver liderança, inclusive nas empresas que eu passo, que tem ali suas gerências e etc., é sempre um desafio. Porque é uma posição, muitas vezes, que as pessoas veem como ingrata, é uma posição muito desafiadora, que tem seu preço, tem seu ônus, tem seu bônus, mas que para mim é uma paixão e eu acho que todo mundo tem a liderança dentro de si, todo líder precisa de outro líder, mas é uma posição que realmente a pessoa tem que estar disposta a essa desconstrução contínua para ela continuar evoluindo. Você tem esse público jovem, né, que chega nas empresas, que chega no seu próprio negócio, eu quero investir, você passa a ser mentor desse jovem, mas você também tem aqueles que já estão no meio, né, desse meio já um legado enorme. Tem esse público também, Lucas? Tem os dois públicos, né? Tem assim, muito interessante, porque há 6 anos atrás eu já tinha mais cara ainda de novo do que eu tenho hoje. E muito empresário. Eu tô com 33, estou na idade de Cristo. Muito empresário de 50 e poucos anos, que já tinha seus patrimônios e tal, ele olhava para mim e falava, o que é que você vai me ensinar, né? E eu tinha muito essa objeção. Aí quando a gente vai construindo história, vai tendo muita prova social e case, vai diminuindo. Então hoje eu atendo desde os grandes CEOs de seus 50 e poucos anos a nova geração, os filhos deles que vêm fazer mentoria, 17, 18, 19 anos. Hoje eu tenho um estagiário lá que é filho de mentorado, tem 19 anos, da Eletromídia, o Rai, por exemplo. O filho dele hoje estagia lá, ele pede para estagiar lá. Então, assim, é um ecossistema que vai sendo criado, mas o mais interessante é saber a responsabilidade dessa posição, né? E como ela também atua, o poder decisório também vem com a responsabilidade decisória. Então, não é uma jornada fácil emocionalmente para essas pessoas. Não, você é um psicólogo mesmo de negócios, né? Eu vou sentar no seu divã e ali você vai me levar a eu chegar no nível de uma dimensão que eu não imaginava que eu tinha. Abrir essa visão é uma parte do meu poder, trabalho. Né? Mas a gente falando de crenças limitantes e falando da doutora, aí eu acho que ela já ouviu, ela já sentiu muito essa questão dessa fala que você acabou de falar, Lucas. O que é que você tem para me ensinar? Né, doutora? Então, esse conhecimento que a gente não tem é justamente que a gente acha que você não tem muito o que ensinar a gente ou passar para a gente, e que é o principal. Né? Porque eu tenho o meu negócio e um dia eu vou embora e vou deixar todo o meu patrimônio aí e a família vai dividir, porque vai dividir ou vai ter direito aqui e ali. Por quê? Porque isso já é o cotidiano, isso já é o pronto, isso já é o que está em uma sociedade enraizada. E aí entra o seu olhar, e o seu conhecimento e o seu servir, não é isso, doutora? Exatamente. Isso que você falou, as pessoas têm como uma pseudo-segurança. Então, isso eu conheço, então eu vou por aqui. A raiz. Né? E a gente não pode perder de vista que a maturidade,
ela é importante, ela nos dá mais clareza, mas nós precisamos acompanhar o novo e o mundo que a gente vive. Na E velocidade em que ele na muda. velocidade em que ele está. Então, isso é de extrema importância em qualquer idade que a gente esteja. Quando o Lucas fala dessa trajetória dele, só me vem na frente, porque é incrível como é interligado o que a gente faz. Já fizemos um negócio aqui, viu? Uma conexão. A governança das empresas. A governança das empresas. Então, o que aquela empresa faz, o que ela tem que fazer, e isso é planejamento patrimonial, né? Que vem assegurar esta governança, entendeu? Que o líder está lá desenvolvendo aquele grupo, mas como você manter isso? Né? Então é importante. E na ausência ou na incapacidade desse líder, como isso está assegurado. Mas, né? doutora, Isso, eu quero exatamente. saber, assim, como eu posso manter isso? Agora fala dos seus conhecimentos para mim. Para que desperte em mim, né? Essa questão não só da curiosidade, mas de uma segurança diferente. Ponto. Então, quando a gente pensa no normal, eu tenho uma empresa, ela tem um contrato social e ela tem lá uma cláusula qualquer falando do óbito, dos sócios, tá? Normalmente essa cláusula é redigida por contador, normalmente é uma cláusula que o empresário não se debruça muito sobre ela, tá? E aí, o que acontece na hipótese de falecimento desse sócio? Vai ter que aplicar o que está lá. Ah, Simone, não tem nada lá ou o que está lá está nebuloso. Vai aplicar o que manda a lei. E o que manda a lei? Olha, faz um balanço, 90 dias para começar a pagar, paga à vista a parte que cabe ao sócio. Isso pode quebrar uma empresa. Porque Isso a empresa pode quebrar. Não ter o valor, Isso né? pode quebrar. Ah, lá fala que os herdeiros podem suceder o sócio falecido. Pronto. Eu quero ser sócia do filho do meu sócio? Da mulher do meu sócio? Provavelmente não. Então, quando a gente fala de proteção, nós estamos falando de proteção para a longevidade da empresa. E a longevidade da empresa está relacionada com atritos que eu busco evitar. Então, existem formas de você garantir aquele direito sucessório daquele sócio que faleceu, mas protegendo a empresa de uma quebra. Então, é sobre isso também que a gente convida as pessoas a conversar. Olha, são horizontes que a gente nem imaginava. E que a doutora Simone Neri tem para oferecer para a gente. Luca Vaz, que teve uma palestra com você, não foi, Dai? Foi, meu amor. Recentemente. E com esse olhar que você estava até elogiando o Luca Vaz, que você falou muito da questão dele, do novo, dele trazer exatamente esse lado jovem dele, mas com um jovem acelerado, né? Um jovem... A dinâmica aí do mercado, né, acompanhando todas as tendências, mas aquele patamar de saber onde está entrando, né? Toda aquela sintonia, não deixando de lado as questões humanas, né, do tratamento em si. Esses processos de novas lideranças, a gente sabe que a gente convive aí com todo esse turbilhão de informações e as inquietudes de querer resultados imediatos. Lucas, como é que você consegue atrelar essa questão das emoções e para a questão objetiva do negócio dos resultados? Legal. Só dando uma chave aqui no processo dela, um princípio muito forte que eu uso para os empresários, um princípio é antecipação é poder, reação é fraqueza. Isso. Então, tudo que for na gestão, no processo decisório, que você puder antecipar, né, você vai minimizar em custos ou você vai lucrar em cima disso. E com relação ao emocional, o coeficiente emocional é o maior fator de enriquecimento da Terra, tá? Só para você ter ideia, pela Talent Smart dos Estados Unidos, para cada 1 ponto a mais de coeficiente emocional, o americano ganha $1.300 a mais por ano. Nossa. Então, o desenvolvimento da inteligência emocional, primeiro que é o único coeficiente que você pode elevar, né, diferente do cognitivo, que você já vem com a composição prévia. O desenvolvimento da inteligência emocional é o maior fator preditor de resultados financeiros diretamente ligado. Então, é inegociável você desenvolver inteligência emocional caso você queira enriquecer. E as matrizes escolares só vêm desenvolvendo isso agora, recente, nos últimos 10 anos para cá, para não dizer que não tem. Então, o sistema acadêmico ele não é moldado para isso e o líder, o empresário, o empreendedor ou o cidadão comum, ele precisa entender que a inteligência emocional é o maior fator de enriquecimento dele.
E se ele não quer enriquecer, tudo bem. Agora, ainda assim, é o maior fator também de criminalidade, é o maior fator também de harmonia dentro de um lar, de uma família. Então, a inteligência emocional, eu falo que é a salvação da humanidade. É sua vida, né? É a vida. É a vida em si, tá? Então, todos os problemas, inclusive os RHs hoje nas empresas, eles não olham mais o currículo em si, eles olham o comportamento que deriva da sua inteligência emocional. Então, são comportamentos, princípios, entra na rede social, olha tudo. E aí você vai vendo o quão importante é o desenvolvimento da inteligência emocional para o crescimento do negócio, para o crescimento do líder, para o crescimento da família, enfim. É a minha paixão. Aquela, quem vê cara não vê coração, é antigo, né? Hoje a gente fala... A gente vê o coração, logo a gente vê a cara. Ou seja, o comportamento, né, exatamente das pessoas. E formar líderes. Você é bem jovem, né? Mas a gente entende hoje, até no novo mundo, inclusive no digital, que o preparo é muito mais da alma. Do que do corpo, a gente sabe disso. Então, eu venho com o meu lado jovem, mas esse lado jovem tem uma sabedoria, né? E a sabedoria ninguém ensina, a sabedoria está aqui com a sabedoria da doutora. E eu gostei muito dessa questão, doutora, dos novos horizontes, né? Então, assim, já é estabelecido a lei. A lei está ali, mas a gente não tem o conhecimento das pernas dessa lei que podem levar esses horizontes, né? Então, por exemplo, uma família, e a gente tem muito essa crença, né, da família que o pai é rico e os filhos vão ser herdeiros, e essa questão do filho que a gente está até conversando nos bastidores, né? O filho rico, o neto pobre. Ainda tem muito isso, doutora? Tem. Tem, viu, Lucas? Tem. Você tem que entrar aí, viu? E muito. E muito. Né? A gente assiste no dia a dia empresas que se acabam quando elas passam para a segunda ou para a terceira geração. Né? Tem vários estudos sobre isso, das empresas que não chegam à terceira geração. E por que não chegam à terceira geração? Porque a segunda já destruiu. vinha acabada. A segunda destruiu. E por que a segunda destruiu? Porque não houve o preparo e o planejamento para aquilo. Porque eu já, na Constituição ou no desenvolvimento, deixei falhas, deixei brechas, e aí entrou aquele sócio que eu não queria, né? Aí o divórcio da minha sócia impactou. O CPF dela também vai impactar. Aí houve uma interdição de um dos sócios também, quer dizer, perdeu a capacidade cognitiva, perdeu a capacidade de gerir os negócios, que isso acontece. Então, se você tem um acordo de sócios, você tem regra de governança, você tem um contrato social preparado para esse enfrentamento, chegar na segunda geração vai ser um procedimento tranquilo, porque as regras estão pré-estabelecidas. E não estou nem aqui falando de formação de carreira, porque isso também é outro problema. Você deixa aquela herança, cotas sociais, e nem todos os sócios têm aquela vocação para gerir aquilo. Então, aquilo que é importante para um filho, porque ele se identifica demais, não é para o outro. E o outro não quer se envolver. Então, vamos organizar isso diferente? Com certeza. Vamos! Doutora, aqui as pessoas estão em casa ou no trânsito, porque a gente está no mundo, né? Meu A gente está na internet, está no mundo. E quer ouvir da doutora como eu posso fazer esse encontro, essa reunião, como você pode me orientar? Eu tenho tantas coisas para te falar, tenho tantas coisas para aprender. Então, fala com o pessoal de casa. Onde a gente encontra a doutora Simone Neri? Bom, eu vou deixar aqui o meu Instagram, né, para todos vocês. Esse é o caminho. A gente, por uma questão de ética, não pode estar dando em programas assim, telefone e tudo mais, mas o Instagram tem muito material. E que é maravilhoso que a gente vai no direct. E aí vai lá e pode ver um pouco daquilo que a gente fala. Com certeza você vai se encaixar em alguma das colocações que a gente faz lá. Com certeza, porque todos nós, né? Lucas, o pessoal de casa também quer te ouvir, quer a sua mentoria. E você se transformou também, você sempre foi. E aí você abraçou essa questão do comunicador, né, Lucas? Eu desenvolvi para mim e aí todo mundo pedia, acabei desenvolvendo para os outros, né? A gente tem a formação de comunicação, enfim. Chama no direct e a gente vai ouvir sua história, resolver sua vida no que a gente puder auxiliar. Resolve mesmo, Lucas? Resolve. Por que resolve? Porque a gente vai na raiz, né? Na raiz, né? Na raiz. Aí você não gosto de remédio, eu gosto de cirurgia. Olha! Então eu não vou no paliativo, eu vou na raiz mesmo, na causa, né?
Fala com o pessoal de casa, Lucas, onde a gente encontra você, onde a gente pode bater um Arroba papo. Lucas Vasque, arroba Vasque Academy, arroba Contágio Business Club e também outra empresa é o BaiaCast, enfim. Vocês me encontram... É um grupo, né? É um grupo. É um grupo Vasque, né? São duas Vasque empresas. é realmente seu sobrenome? É Vasconcelos, o de origem. Aí o Vasque que veio para uma chique. contratura do brand. Olha, tá vendo, doutora? Na verdade, era LV, eu fui processado pela Louis Vuitton. É sério essa história, é real. É outra pauta. Meu filho ser E aí, processado tipo, pela Louis Vuitton tá chique. Mas me fez perder 150 mil reais só itens de marca. Foi né? sério? Sério, E já a tinha um gente- ano e meio de marca já. Olha, a gente teve a nossa primeira entrevistada que ela falou Foi justamente Jamile. sobre questão né, de você... Não, e eu tinha feito o registro. A questão Olha, é que o registro e registro da Louis patente. Vuitton é LV, não é Louis Vuitton. Olha, tá vendo? Olha, muito obrigada pela presença de vocês, pelo servir, pela fala, pelo conhecimento dado, pela entrega. E vamos continuar servindo a humanidade, compartilhando tanto saber, tanto amor, a profissão, ao olhar cada um de vocês. Gratidão. Obrigado. Obrigada, Lucas. Obrigada, doutora. Gente, vamos agora com Vamos Carolina. com Carolina Cruz falando pra gente sobre como investir o seu dinheiro, caminhos aí maravilhosos. E também vamos falar de moda sustentável, mas também como você empreender com sucesso. Com Josi Josi Brechóis. Brechós. Mais um papo. Estamos aqui com empreendedoras, empresárias, visionárias, Josi Brechóis e Carolina Cruz, né, Rita? Exatamente, duas mulheres de potência, de conhecimento, de servir, né? Uma que está rodando o mundo com seu conhecimento e ela sobre investimento, né? Mas investimentos a partir de 1 milhão, ou seja, esse legado já acontece, já estamos caminhando juntas e eu estou aqui para ser esta especialista do seu negócio. E Josi, nessa moda sustentável, que traz um novo olhar, como você deve se vestir, como você deve valorizar também esse sustentável na moda. E essa empreendedora de sucesso, porque tem uma trajetória de lutas, né, de conquistas e de solidez. Carol Cruz, seja bem-vinda ao nosso podcast Café com Propósito, com o seu propósito, né, Carol? De ter esse olhar, com o seu olhar, já no mundo enriquecedor, no qual você vai contribuir para a solidez dessa riqueza. É mais ou menos isso, Carol? É assim. Desculpa, Rita, que eu tô bem irritada, bem chateada. com as coisas. Vamos cortar voltar. ela aqui e eu vou falar. É mais ou menos isso, Carol? Mas Corte não ela é aí. isso, tá? Não Tá. é isso que você Mas- falou. Mas é isso. Mas aí você vai dizer o que é. Você vai dizer Tá. mas olha. Mas não é isso. Mas tá. vamos lá. Já se preparou aí? Cortou essa parte? Vai já para ela ou para mim? Eu falo é mais ou menos isso, Carol? Falo aí. É mais ou menos isso, Carol? Assim, na verdade, a gente tenta levar para as pessoas, né, um pouco da educação financeira, né, sobre a parte de investimentos, estratégias financeiras. Na verdade, eu falo que a educação financeira, ela é muito ampla e eu vejo que a mídia tradicional ensina sempre as mesmas coisas, né? Então, eu tenho 25 anos de mercado, Rita. Hoje a gente tem um grupo, né? Nós somos 5 empresas, na verdade, e a gente traz para o cliente uma metodologia disruptiva, que sai do tradicional. Então, aquilo que você aprende no educacional do dia a dia, no Instagram, a gente tenta mostrar, na verdade, como fazer estratégias financeiras inteligentes. Muito Né? bom. Então, saindo do tradicional, como montar um raciocínio e uma estratégia financeira inteligente para fazer a alavancagem do seu patrimônio e também dos seus investimentos. É basicamente isso. Olha que fantástico, porque você vem desconstruindo, na verdade, aquela raiz dessas crenças que a gente tem e que a gente pensa às vezes que é o certo e fica dando errado, mas a gente continua achando que é o certo. E onde é que está esse novo olhar de Carol? Onde é que está esse novo conhecimento? Dá um exemplo aí, Carol. Na verdade, assim, minha vida, como eu falei, são 25 anos de mercado, eu vim de banco, eu trabalhei em grandes instituições, né? Então, eu saí de banco em 2017 e, assim, eu tinha uma carteira já muito grande, porque eu sempre atuei na área de investimentos. Eu nunca fui gerente de banco, eu sempre trabalhei na área de consultoria financeira. E eu comecei a olhar para os mesmos produtos financeiros que todos conhecem, entendendo como aquilo poderia ser usado de mecanismos diferentes. Tanto que criei uma metodologia diferenciada, que é a metodologia Tio Patinhas, né? Eu ensino isso para centenas de clientes, inclusive, essa metodologia é uma metodologia muito validada, que é como, por exemplo, transformar o seu patrimônio imobilizado em capital vivo, né? Nossa. Todas as pessoas hoje no mundo que tem, por exemplo, um imóvel,
quitado, isso como exemplo, só para a gente conseguir configurar o que seria uma inteligência financeira, né? Você mora numa montanha de dinheiro. E eu brinco e chamo de metodologia de Patinhas, porque lá nos anos 90, né, para quem lembra isso, Claro. Tio Patinhas ficava sentado numa montanha de dinheiro. Então, quando você tem um imóvel, você dorme no seu apartamento, você está dormindo numa montanha de dinheiro. Perfeito. Porque a gente pode transformar aquilo num crédito barato, né, em dinheiro vivo, e desse dinheiro vivo ir para metodologias diferenciadas, disruptivas, que te gerem, renda passiva automática e te aposentem em 5 anos. Então, a gente tem uma frase que eu uso muito, que é assim, trazer a metodologia convencional de 30 anos, que o seu gerente de banco fala, né? Vamos aposentar aqui numa previdência privada. Em 30 anos, a gente traz isso para um tempo de 5. Olha que Tá? maravilha. Então, na verdade, nós fomos criando esses tipos de estratégias, validando. Eu validei isso tudo na vida dos meus clientes, na minha própria vida, né? Para chegar até aqui. E fui entendendo isso. Sim. Hoje, isso leva meu nome e minha marca, e a gente leva isso para o mundo todo. Eu vou congelar essas duas Isso. perguntas que eu vou para a Josi. E a pergunta que eu vou congelar é o seguinte: maravilha você trazer o meu patrimônio para o movimento e para a minha aposentadoria do meu próprio patrimônio. Mas hoje os jovens não olham essa questão de você comprar a sua casa, o seu apartamento. Hoje, a visão é alugue. E você Perfeito. vai me falar dessa parte do Tá joia, alugue em forma de investimento. Josi, vamos para essa moda Oi, sustentável? Vamos. Como é que você trouxe esse olhar? Você já sempre foi de moda, sempre você desenvolveu essa questão do vestir, do saber se vestir, o porquê se vestir, como se deve vestir, ou foi de uns tempos para cá? Não, basicamente, assim, eu já venho da área de educação, né? Eu sou professora da rede estadual aposentada, tenho 36 anos de serviço. Aposentada com esse rosto jovenzinho, essa menina aí tá fazendo o quê, gente? E eu entendia já, como professora, que eu poderia ensinar as minhas alunas a questão, inclusive, da roupa, né? Dos looks, né? Que sempre foram variados, sempre bem complicados. E eu entendia que eu poderia dar essas orientações. Chegar no brechó veio da minha mentalidade empreendedora. Foi quando eu entendi, eu enxerguei no meu conhecimento o preparo para também investir. Eu já tinha um guarda-roupa lotado, né? Durante muitos anos eu fui gestora escolar também, praticamente 10 anos. Então eu andava em todos os ambientes Um possíveis. patrimônio parado. Um patrimônio parado, exatamente, aprendendo. né? Que faz parte aqui do que Carol falou. Então eu tinha muita preocupação com isso e quando eu me atentei para a possibilidade de também estar estudando sobre sustentabilidade, nosso planeta vem lotado de tudo que a gente já sabe aí de lixo, né? Que a gente fabrica em casa, que a gente tem do mercado que chega para nossa casa. Principalmente nossa mente, Exatamente. tá fazendo essa faxina, né? Exato. Então, eu fiquei com essa preocupação de trazer também esse lado mais de consciência. E aí fui estudar, trabalhar com a questão da sustentabilidade e desde 2017 eu comecei a empreender. Porque eu enxerguei a possibilidade de também ganhar um dinheiro, obviamente, com as roupas que eu tinha. E aí não parei mais. Estou aqui já há 7, 8 anos. 8 anos, Legal. né, Josi? E, Josi, sim. durante esse percurso de 8 anos, quais foram os principais desafios que você se deparou? Porque todo empreendedor de início de carreira, Sim. as etapas de recursos, a questão mental, o peso ali, um obstáculo X aqui aparecer, eu vou desistir. Como é que você lidou? Menina, apareceram, viu, Dai, muitos problemas, porque empreender é difícil, né? A gente até aprende, vê na televisão, vai para os cursos, pensando que vai ser tudo tranquilo, mas não vai. Tem os percalços, sim, é difícil, mas eu tinha uma outra... O que me deu maior dificuldade para entender foi a minha relação com o outro. Porque vender não é só dizer, vai ficar bonito em você, leve. Não é sobre isso. E se tratando de sustentabilidade, a responsabilidade ainda é maior. Porque eu não vou tirar a roupa do meu guarda-roupa e passar para você. Eu tenho que lhe explicar por que essa roupa vai ter uma funcionalidade no seu guarda-roupa, por que vai ser necessário que você se envolva com essas questões que envolvem a sustentabilidade do nosso planeta, né? A questão do cuidado com o planeta. E a minha principal dificuldade foi lidar com o outro. Eu acho Né? que é a dificuldade de todo Convencer, mundo, não é? O ser humano, O né? ser humano. Foi muito difícil. Perfeito. Carol, lidar com o outro. Né? A gente está no mundo dos negócios, é lidar com o outro. A gente está no casamento, é lidar com o outro. É verdade. A gente é mãe, é lidar com o outro. Principalmente Sim. como mãe. Principalmente, né? Então, assim, como é que você faz esse lidar com o outro,
nesse mundo de muita fortuna, vamos dizer assim, porque o mundo do investimento é o mundo das fortunas. E com certeza ali já tem uma mente sadia em algo. Porque para chegar onde chegou, e essa parte hoje que você fala, o patrimônio parado, que eu vou dar movimento, mas aquele patrimônio que não vai nem precisar mais de movimento, porque você não vai ter ele parado. Como? Não compro mais apartamento. Vamos lá. Olha só, eu sempre brinco e digo o seguinte: respeita quem ficou rico, né? Respeita quem ficou rico. Com certeza. Porque, para ouvir a história dessa pessoa, né? Alguns vieram de herança. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, assim, eu me lembro que na minha época de banco, quando eu trabalhava na agência ali, perto da Feira de São Joaquim, na calçada, né? Eu trabalhei numa agência ali há muito tempo. Eu lidava com aqueles feirantes que tinham na conta milhões em saldo. De chinelo e me chamando de doutora. Sim. Entrava no banco me chamando de doutora e sentava na minha frente, e o cara era o tinha dono milhões. do dinheiro. E você absolutamente, que estava vendendo laranja na feira, tá? E eu parava para essas pessoas e dizia, me conte sua história. Como foi que o senhor chegou até aqui? E passava horas da minha tarde me enriquecendo de conhecimentos, né? Ouvindo e me enriquecendo de como aquela pessoa sem estudo conseguiu chegar naquele momento ali financeiro e me chamando de doutora, imagina. Né? Isso eu estou falando de 10, 20 anos atrás, quem era o doutor ali, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre digo que você deve respeitar quem conseguiu vencer no sentido de construir patrimônio e construir riqueza. Essas pessoas têm muito a nos agregar. Sempre. Em estratégias, em dinamismo, em metodologia, em como chegou lá, como passou, conseguiu lidar com suas dificuldades em inteligência emocional, porque isso é muito importante na criação de riqueza. É o que né? o Josi falou agora. Então, lidar com essas pessoas, para mim, é sempre muito enriquecedor. E foi o que me trouxe até aqui. Porque eu construí meu patrimônio, me considero uma pessoa hoje estável financeiramente, né? Trabalho, Rita, porque gosto muito de trabalhar, mas também consegui construir e chegar lá, aonde essas pessoas chegaram. Você mesmo. Então, isso, e assim, eu tive um grande benefício na vida, que foi conviver com essas pessoas que me ensinaram. Então, se tornou tudo mais fácil, né? Elas me ensinaram e eu as ensinei, falando da parte de investimento. Então, lidar com o outro, para mim, essa parte é muito simples. Nesse sentido de troca de enriquecimento, né? Já respondendo a sua segunda pergunta, que é em relação ao imóvel já alugado, né? As Ou imóvel, mudanças hoje, as né? mudanças, veja bem, existe uma história, o porquê que todo mundo no Brasil tem a casa própria, né? Nós viemos de muitas moedas no Brasil até a gente chegar ao Plano Real, né? O Plano Real é praticamente uma criança, né? Um jovem adulto, na verdade, de 30 anos. Enquanto o dólar, só para você ter ideia, tem 300 anos de história. Nossa! O que isso tem a ver com o nosso assunto? Tem que a gente passou por, vocês devem lembrar, cruzado, cruzeiro, unidade... Cruzeiro novo. Unidade real de valor, até chegar à estabilidade do Plano Real. E nossos pais, na época do overnight, que entrava um dinheiro e não sabia, dizia assim, minha filha, compre sua casa. Compre sua casa própria, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A mentalidade Por quê? Porque o dinheiro não tinha valor. Sim. A inflação era tão grande que corroía o valor do dinheiro. Então, isso aqui, tijolo, era a única coisa que a gente sabia que não ia embora. E é por isso que o brasileiro tem a cultura da casa própria, que não existe no resto do mundo. Porque americano não pensa assim, europeu não pensa assim. Isso é enraizado da nossa cultura. Sim. Tá? Então, todo mundo tem casa própria. E como agora, veio o global, né? Agora vamos lá. E a gente faz um corte aí para a gente ir para a galera mais jovem. Né? A idade eu tenho um filho hoje de 26 anos. Então, Luca quer ter a casa própria? Não. Luca já não quer ter a casa própria. Nem Por quê? Meus. Por quê? Porque a gente já tem informação suficiente. Sim, a gente tem estabilidade. A gente tem estabilidade econômica, entre aspas, claro, todas as adversidades econômicas que a gente está vivendo. Eu estou falando que a gente não tem mais uma inflação de 100%, que a gente guarda o dinheiro de noite, como eram nossos pais, e de manhã não compra mais o leite no mercado. E a facilidade global, né? De então, estar aqui, cultural. Foi entendido que não é necessário mais você empregar o seu dinheiro dentro de tijolo. Você pode rodar com aquele dinheiro dentro de investimentos, dentro de aplicações, empreendendo, que é a grande moda, graças a Deus, porque é o empreendedor que roda, que faz a roda girar, que é o que a Josi estava falando, é o necessário. A moda sustentável e a sustentabilidade, e o ciclo do empreendedorismo é esse. Ele começa aqui, ele vai e volta. Ele emprega pessoas que pagam impostos, os impostos vão para o governo, que voltam para as empresas, e é isso. Sim. Perfeito. Tá? Então, eles estão dentro de um contexto que não foi o nosso.
Sim. Carol, hoje, você como tem suas empresas e você tem seus grupos, né, as pessoas, os seus colaboradores para estar passando essas mentorias, você hoje é mais voltada para palestras, Carol? É assim, eu estou fazendo uma transição de carreira, tá? Eu me solidifiquei muito, graças a Deus, no off, como se chama, né? Então, hoje eu tenho uma carteira gigante de clientes de alta renda. Atendo muitos médicos também, me tornei também uma pessoa muito conhecida no meio de médicos, que eu palestro, né, através de um cliente meu, Perfeito. que é um cliente muito conhecido, me levou para esses lugares e eu terminei amplificando minha carreira dentro da área médica. Mas eu tenho clientes de todos os segmentos. Na tá? área médica é fantástico porque a gente tem a ideia de saúde e a gente não mexe no dinheiro. E médico é um profissional que tem um poder de geração de riqueza muito grande, mas que é tão voltado e focado no trabalho dele, que não tem tempo nem de estudar mais nada. Então ele ganha, mas não sabe o que fazer com aquilo. Aí entra a Carol. Né? E aí entra a Carol e entra tantas outras pessoas que trabalham nessa área. Então, voltando, o que acontece? Hoje eu estou fazendo uma transição de carreira, eu estou saindo do off para justamente entregar aquilo que eu entreguei para centenas de clientes na minha carreira, para entregar isso de maneira amplificada. Né? Eu, na verdade, vejo isso, Rita, não é mais um propósito financeiro meu, tá? É um propósito de legado. Ai, que lindo. Realmente o meu servir mesmo. É o meu servir assim. já, de verdade. É um servir que eu quero. Eu quero mostrar às pessoas o que eu fiz na minha vida e na vida de outras pessoas que estão hoje muito já bem. Já está mostrando. E que estão aí. Já fez a solidez. E, Josi, me fala de projetos, Josi, de novos planejamentos, novos investimentos em você mesmo, né? Sim. Na vida. Sim, eu também estou fazendo a transição. Olha, todo mundo está na transição. Porque assim, o brechó, eu já vinha do magistério, né? Durante 36 anos, como eu falei. Em seguida, fui para o brechó como empreendedora e comecei a entender que eu poderia estar trazendo outras mulheres para esse movimento, o movimento do empreender. E aí comecei Aí comecei com a ideia de fazer palestras, organizar eventos, porque eu entrei, inclusive, num edital, né? E disse, meu Deus, eu vou testar. E fui para o edital, que foi um sucesso. Foi agora em outubro, o Trama Preta, que é o meu mais novo investimento. Maravilha. E que está lindo, assim, incrível. Muita gente importante esteve nesse evento. Consegui agregar muita coisa para as outras mulheres. E eu entendi que eu também posso fazer esse trabalho, que é de trazer essas mulheres para esse movimento de empreender. Entender que ela tem ali em mãos algum movimento que ela pode fazer para mudar a própria história. Sim. Que lindo. Legal. Josi, olha, o propósito, né? o pessoal Bonito. está em casa. E aí você já está com essas novas... transição de carreira, novos projetos. Quero convidar as mulheres. Sim. Quero convidar vocês. Então, dá um recadinho aqui para todo mundo que está assistindo. Porque tem homem, muitos homens também tem que homem assistem também. a gente. Tem Meu filho, alguns o homens mundo que ficam me assiste a gente, seguindo viu? também. Inclusive pessoas de fora que já acompanham, né, minha trajetória, acompanha de Daiane. Então, 9 muitas países já Estados Unidos finalizaram. principalmente. Nossa, Portugal eu nem falo. Portugal a gente recebe muito no direct, Legal. falando, A Espanha adorei também, aquela viu? A convidada, Espanha. que ótimo. Então, fala aí com todo mundo, que a gente, né, é digital. Pronto. Olá, meninas e meninos. Aqui é a Josi Brechós falando para vocês. Meu próximo evento vai ser a Imersão Trama Preta, parte 2, que vai acontecer no próximo ano e vai ser incrível. Fiquem atentas às minhas redes sociais, Josi Brechós, @JosiBrechós e @Trama Preta. Nestes dois movimentos aí, vocês vão encontrar todas as informações para o próximo ano. E já logo... Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo que está assistindo. Até janeiro, né, Ju? Porque já estamos. Semana que vem já é dezembro. E aí, então, começa a correria, ninguém mais vê nada, é só pensar na família, que é o certo. Fiquem com seus familiares também, que é importante, dessa atenção, esse carinho, esse amor da família. Obrigada, Ótimo. meninas. Obrigada pela honra da sua presença. Carolina Cruz, a gente está aqui falando com o mundo. Sim. Muitos investidores assistem também nosso programa, donos de redes de televisão, né? Aqui sempre prestigiando, mandando um grande abraço para a gente, mandando para você também. Fala com todo mundo aqui, né? Carolina tem esse grupo que a gente sabe que toma conta de tudo isso, mas Carolina também está aí na expansão do mundo, né? Com isso, certeza. Carolina? Bom, pessoal, é um grande prazer participar aqui do Café com Propósito. Né? Minhas redes sociais, carolinacruz.1, Investsegue Fination, que é a rede social do grupo. A gente fala muito de economia, de investimento, mas principalmente de estratégias financeiras inteligentes. Né? Ano que vem será lançado uma imersão, uma oportunidade para a gente explicar para investidores tudo aquilo que a gente tem feito aqui no presencial durante tantos anos, com clientes de tanto sucesso. Aquilo que nos trouxe até aqui, né? Fiquem atentos. Essa imersão vai ser Salvador, Bahia?
Não, essa imersão, ela vai ser, na verdade, online, né? Primeiro vai ser lançada somente para médicos, tá certo? A gente vai, ensinando os médicos a investir. Depois vai ser para investidores em geral. E aí a gente vai ter 2 dias falando somente de como criar renda passiva em dólar, como transformar seu imóvel em dinheiro, como se aposentar de 30 anos em 5, né? Eu vou ensinar tudo isso online e ao vivo. Olha, vamos estar lá, né? Maravilha. Já tem um ouvinte aqui, uma inscrita aqui na imersão. Gratidão, Carol, pela honra da sua presença também. Legados maravilhosos. Carol, é isso aí, né, Dai? É isso, meu Servindo, amor. Obrigada, compartilhando, trazendo conhecimentos. Nosso podcast enriquecendo cada vez mais. Agradecendo a honra da sua audiência, Café com Propósito. Sempre aqui com a gente. Sigam a gente no @, tá? E Dai, a gente volta quando? Em nome de Jesus e dos nossos guias, dia 5 de dezembro. Porque Natal tá chegando e o nosso abraço também.